A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Jesus é o Senhor e não há outro. É Ele quem governa sobre as nossas vidas. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas que cumprem com as suas promessas feitas tanto a Deus quanto aos irmãos. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Josué, capítulo 21, versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja o nosso Deus de aliança e de promessas. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente o teu compromisso com o Senhor e com a verdade, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, preços nas alturas. Cada dia está mais difícil comprar o que necessitamos, mesmo o mais básico. O essencial deixou de ser primordial. O nível de inflação contabilizado pelo governo não reflete a realidade da variação de preços que nós, consumidores, encontramos no comércio. As idas ao supermercado passaram a ser um teste para os cardiopatas. O suar da caixa registradora, um susto. Porque, mesmo comprando menos, sempre estamos pagando mais. E pessoas desistindo de levar para casa o que necessitam, agora é rotina. Desemprego nas alturas. A população endividada. Falta de segurança. E a saúde na UTI demonstram que nada mudou e que provavelmente nada irá mudar. Quem consegue comprar um carro novo atualmente? O chamado carro popular custa agora mais de 60 salários mínimos. E a frota automobilística do país está envelhecida, o que é um perigo para a nossa segurança nas estradas.
Tudo isso é preocupante e é um misto do legado das mentiras e incompetências do último governo e da fraqueza e inoperância da atual gestão. São viagens sobre viagens, mais tempo no exterior do que dedicado a atender às necessidades internas do nosso país. É como se estivesse governando o mundo. Estamos completando 11 meses da atual gestão executiva e as esperanças que nutríamos no período eleitoral começaram a se desmoronar. A população está despertando de um sonho para uma dura realidade, porque muito embora tenhamos visto algumas providências pontuais em favor dos indígenas e da conservação da Amazônia, e alguns falem de outras benfeitorias, o sentimento reinante entre o nosso povo é a decepção. Infelizmente, é sempre um pouco mais do mesmo. Frustração sobre frustração. O que estava mal precisava mesmo ser mudado. Mas a esperança de que poderíamos viver dias melhores desfalece diante de nenhuma mudança significativa. E tudo isso prenuncia o fracasso. Precisamos orar pelos governantes, visando o bem do país, para que o Senhor lhes dê sabedoria. Certamente, uma grande parte dos que apoiaram a atual gestão devido à necessidade de encerrar a anterior, estão mais uma vez desiludidos. O brasileiro típico é uma pessoa boa, pacífica, honesta, trabalhadora. Mesmo a grande maioria não seguindo ao Deus verdadeiro. E essa população vem sendo explorada há décadas. Vem sendo tripudiada e bombardeada com mentiras e falsas promessas. A nação brasileira merecia algo melhor, bem melhor do que tem recebido ultimamente. Ninguém vive de mentiras. Todos os últimos governantes do nosso país eram ímpios. E isso, mais uma vez, comprova o que todos já sabemos, que quando o ímpio governa, o povo sofre. Os governos e autoridades são postos pelo Senhor para manter a ordem e a paz, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A Bíblia nos ensina que os governantes são servos de Deus para o nosso bem. E os que não buscam o nosso bem estão na dívida para com o Senhor. Não obstante, nos dias de hoje, o que constatamos é que nenhum dos governantes é servo de Deus e que todos estão buscando é o bem próprio, não é da população. Uma das coisas mais comuns atualmente são os políticos de memória fraca. Durante a campanha eleitoral, eles prometem tudo o que o povo quer ouvir. Eles sabem bem o
que a população necessita. Mas quando assumem o mandato, aqui vem a decepção e surgem também as coisas bárbaras e incoerentes que eles falam em nome da população, como se o povo brasileiro fosse partidário de sandices. E isso prejudica a nossa imagem na comunidade mundial. Muitas eram as expectativas da população brasileira, porque muitas são as nossas necessidades. E prometer maliciosamente apenas para se eleger é algo que já está incomodando a muitas pessoas no nosso país e a Deus. Porque mentir é pecado. Auxílios aos mais necessitados são muito bem-vindos, principalmente quando o desemprego ainda anda em torno dos 8%. 8% da população economicamente ativa. E isso sem considerar os informais e os subempregados que trabalham mais para receber menos do que recebiam antes. A população está andando para trás. Não se vê medida alguma voltada para reativar a economia, nenhum incentivo à construção civil, como obras de infraestrutura que o país tanto necessita. É muito mais justo termos as pessoas vivendo com dignidade do fruto do seu trabalho do que dependendo de auxílios do governo, que não asseguram o futuro de ninguém. Esse é o Brasil que nós amamos, a despeito de tudo e de muitos. A nós, filhos de Deus, essas coisas nos incomodam, mas não nos afetam, porque estamos debaixo de outro governo. O Senhor reina sobre todo o universo. Estamos em vias de completar o primeiro ano da atual gestão governamental do país e até agora eu não consegui comer a tão prometida e aguardada picanha. A propósito, alguém já foi à sua casa entregar a picanha do fim de semana? Aqui, até agora, não veio ninguém. Eu perguntei aos vizinhos, eles também não receberam. Mas no meu caso, eu acho que eles devem estar com dificuldade de encontrar o endereço. Não é qualquer um que consegue chegar aqui. E dificilmente eles chegarão, porque o meu domicílio, meus irmãos, o meu lugar verdadeiro é no céu. Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Salmo 99, 1.
O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. Glórias ao Senhor, ao nosso verdadeiro governante. Voto ou propósito é um ato voluntário em que a pessoa assume de forma solene um compromisso pessoal com Deus. A Bíblia nos recomenda evitarmos de fazer promessas e juramentos a Deus, porque isso é algo muito sério. Ninguém é obrigado a se comprometer com o Senhor além daquilo que Ele requer de nós. Mas a partir do instante em que alguém assume um compromisso com Ele, é preciso cumprir. Se não está seguro de poder entregar o que vai prometer, não prometa. Jesus nos recomendou nos limitarmos ao sim, sim, não, não. Porque o que exceda a isso tem procedência diabólica. Deus é muito rigoroso com as promessas feitas a Ele, porque Ele é um rigoroso cumpridor das suas promessas e não se agrada de promessas feitas aos seus filhos de forma leviana, como fazem os políticos. O nosso Deus não aceita a mentira. Uma promessa não cumprida mina a confiança daquele a quem se prometeu, destrói a reputação de quem realiza promessas vãs e é pecado diante do Senhor. Mateus 5:33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Onde estão o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o PROCON, o Ministério Público e a Defensoria Pública? Quem é que está fiscalizando os abusos que estão sendo cometidos contra os consumidores nos dias de hoje? Esse produto, de uma marca tradicional e muito conhecida, foi adquirido em promoção. Realmente nós estamos vivendo a era do engano, porque a palavra promoção, ultimamente, tem sido usada fraudulosamente, já que antes ela servia para anunciar uma redução de preço. Agora notem a embalagem anterior desse mesmo produto. Existe uma diferença notória.
na dimensão das duas. Pois bem, se eu não tivesse a embalagem anterior, nem teria notado que de 150 gramas ela passou para 120 gramas. Então, se reduziu um pouco o preço, mas se reduziu também a quantidade do produto. Que promoção é essa? É um engano. É uma forma de driblar o consumidor. Não é agradável ser enganado. E eu já estou procurando outro produto similar em outra marca alternativa. É preciso que você também faça o mesmo, porque se não temos nenhuma autoridade vigilante para nos defender dos abusos, temos que nos defender nós mesmos, com o uso da sabedoria que Deus nos dá. Nesse mesmo aspecto, existe um outro fabricante de produtos de limpeza, também muito conhecido, que está praticando um erro ainda mais grave. A sua embalagem de sabão em pó de 1 quilo, que corresponde a 1000 gramas, passou para 800 gramas. Isso significa uma redução de 20% na quantidade do produto. Mas o preço não baixou. O consumidor não sente que está pagando mais, mas ocorre que está levando menos para casa. E isso equivale a um aumento não de 20%, mas de 25% no preço do produto. Ele reduz 20% a quantidade, mantém o preço, o aumento do valor do produto é 25%. E o fabricante, tentando maquiar o engano, ainda colocou uma inscrição na embalagem do produto assim, note bem, são 800 gramas, mas rende como se fosse 1000 gramas. Esse mesmo fabricante reduziu o tamanho do sabão em barra de 100 gramas para 80 gramas, sem qualquer redução no preço do produto. Isso também está sendo feito com diversas marcas de biscoito. Eles mudaram a forma de embalar. O produto antigamente era embalado na vertical. Agora eles estão embalando na horizontal, para caber menos da metade do que cabia antes. É uma vergonha. Eu recomendo que todos mudem de marca, como eu fiz e sempre faço. Não comprem, em hipótese alguma. Se abstenham de adquirir produtos com preços abusivos ou com a quantidade adulterada, porque isso é exploração. Basta de engano. Rejeitem tudo o que não provém de Deus. Salmo 101, 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Miqueias 6, 11. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras
e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Ezequiel 45, 9. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Precisamos falar mais, é Deus que está dizendo. E as pessoas não consideram que um dia vão ter que prestar contas a Deus. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Josué, capítulo 21, tema dos versículos 43 a 44, o profeta falando ao povo de Israel em reconhecimento à retidão de Deus no cumprimento das suas promessas feitas àquele povo, através de seus antecessores, tanto no tocante à posse da terra prometida, quanto às vitórias nas batalhas contra os seus inimigos. Pela ação do Senhor, o povo de Israel venceu a todos os que se haviam levantado contra eles. Mas além do aspecto de que com Deus a vitória é segura, é vencer ou vencer, o que destacamos nesse trecho é a fidelidade de Deus às suas promessas. Ele é infalível. Ele promete e cumpre. Nele, nós podemos confiar sempre, porque, diferentemente dos homens, ele é perfeito. Josué 21, 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. 2 de Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. No versículo 45, Josué prossegue falando aos israelitas, reiterando o que vinha dizendo e enfatizando que nenhuma das promessas feitas pelo Senhor à casa de Israel foi esquecida ou desprezada. Absolutamente tudo o que Deus lhes havia prometido estava cumprido. Deus criou o homem, Deus nos criou, à sua imagem e semelhança. E Ele espera que nós mantenhamos a imagem e semelhança dele. E que sejamos corretos e cumpridores das nossas promessas, assim como Ele é. Infelizmente, essa virtude, essa correção, não é encontrada nos ímpios e tampouco em muitos dentre o povo de Deus, porque ao invés
de guardar a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Criador, muitos estão transformando a glória de Deus, atribuindo a Ele a imagem do homem corrompido e de animais, entre outros, leão. O nosso Deus não é um leão. Ele usou essa comparação na Bíblia para demonstrar a força e o poder dele. Mas nosso Deus não é um animal. As pessoas estão criando deuses às suas semelhanças. Mas no céu, onde Deus habita, só entrarão os que realmente forem semelhantes a Ele. Josué 21, 43. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ninguém precisa ser PhD em economia para saber que aumentar o salário mínimo, o valor do salário mínimo, não resolve o problema do trabalhador no Brasil. Isso precisa ser feito, sim, mas como parte de uma série de medidas, sendo a principal delas a redução dos gastos do governo. A partir daí, será possível reduzir os impostos sobre as empresas e sobre a população. O aumento do salário mínimo isolado é uma falácia, porque gera uma reação em cadeia das empresas que vão ter um aumento na sua folha de pagamento. E esse aumento sempre será repassado aos consumidores, acrescido de um fator de segurança. Porque como vivemos em um regime de economia instável, o empresário, que é um empreendedor, que tem dinheiro investido no seu negócio, precisa se assegurar, considerando que toda empresa precisa dar lucro. Essa é a razão da existência de uma empresa, dar lucros. Mas o aumento do salário mínimo, que hoje é um salário de fome, precisa ocorrer junto com a redução do cabide de empregos do setor público, das mordomias, dos benefícios, das gratificações cumulativas dos parlamentares. É preciso também limitar as aposentadorias dos marajás, que hoje vivem com salários absurdos, inimagináveis, humilhando toda a classe trabalhadora do nosso país e evidenciando cada vez mais a injustiça. Tudo isso é uma necessidade premente. Em tudo que se produz, se faz, se possui, se ganha ou se compra no nosso país, estão incluídos os impostos e taxas explícitos ou implícitos, mas eles estão lá. E a população já não aguenta mais essa carga tributária.
que é, meus irmãos, uma das maiores do mundo. E a população não aguenta também constatar que de tudo que nós pagamos, o retorno é praticamente nada. Vejam a saúde, a educação, a segurança, o emprego. Esses são aspectos básicos em qualquer federação no mundo. Aqui são mera teoria. Mas enquanto isso, a corrupção continua em alta. Qualquer dia, vou criar o imposto sobre o ar. Esse ar poluído que nós respiramos. Porque os governos que deveriam zelar pelo bem da população oprimem cada vez mais o povo. A retórica de todo governo é sempre a mesma: aumentar a arrecadação e criar impostos. Mas nenhum deles se aventurou a promover uma redução dos gastos públicos. É claro que essa é uma medida antipopular para os atingidos, mas é uma necessidade e é algo que será de grande valia para a população do país. Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Apocalipse 3, 17. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Todos nós sabemos da necessidade de se restaurar as relações internacionais que foram rompidas pela arrogância da gestão anterior. Era preciso reincluir o Brasil no contexto do convívio com as demais nações e reatar os laços rompidos das relações comerciais e auxílios. Mas as pessoas comentam e murmuram porque o nosso governante esbanja dinheiro em hotéis caríssimos e suítes presidenciais. Meus irmãos, vamos compreender uma coisa. Nós não temos que ser defensores do erro, mas sim da justiça. Não reclamem do presidente ficar em bons hotéis. É uma questão de estratégia e segurança. Ele não pode ficar em albergues como o outro ficava, economizando de um lado, mas do outro lado se apoderando das joias milionárias dadas à nação. Outra coisa, suíte presidencial é para ser usada por presidentes mesmo. Não é para operários. Os operários não estão proibidos. Mas a finalidade da suíte presidencial é para presidentes. Outro aspecto importantíssimo é que as pessoas gostam de se relacionar e de fazer negócios com pessoas de êxito que frequentam bons lugares, porque isso lhes dá segurança. E também é preciso estar preparado
para receber pessoas, inclusive no hotel em que se hospeda. É assim no meio dos negócios. Quem é ou já foi executivo de negócios compreende isso perfeitamente. Então, não é para nos queixarmos dos gastos funcionais do governo, mas sim da falta de resultados. Dos negócios de interesse da nação que não estão sendo fechados. Aí está o problema. Os resultados precisam vir e superar os gastos. Senão, é preciso revisar a estratégia. Outros reclamam do fato de que o governo está planejando adquirir um avião maior, com mais autonomia, um Airbus A330, com escritório para trabalhar e quarto para dormir, ao invés do pequeno A319, que é usado hoje. Meus irmãos, tudo isso é justo e devido para qualquer governante. Todos nós, quando viajamos, ao chegarmos no local de destino, vamos para o hotel para descansar da viagem, principalmente das mais longas, que costumam ser estressantes. Mas vocês já viram como é a chegada de um governante a outro país? Ele é recepcionado na descida do avião e conduzido diretamente para o primeiro compromisso agendado. Não existe repouso. Orem pelos governantes e pelo êxito das negociações. Não reclamem mais dos gastos. Orem pelos resultados. Porque ninguém, nem mesmo Deus, pretendeu colocar no poder um governo turista. 1 de Pedro 2, 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Romanos 13, 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Só Ele é digno de honras e glórias. Uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos governos é a posição do Brasil em relação aos conflitos internacionais. Não pode haver neutralidade em cima do massacre de civis e mulheres e crianças inocentes e indefesos, independentemente do fator gerador do conflito.
Não podemos ser indiferentes só porque está acontecendo do outro lado do mundo. Precisamos estar do lado da justiça. Não podemos ter medo de condenar o mal e a violência de atos terroristas. Estou falando tanto do conflito do Oriente Médio entre Israel e o Hamas e o Hezbollah, quanto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ambos não são guerras, porque estão recheados de atos de terrorismo. Então, alguém invade a sua casa, mata a sua mulher, violenta as suas filhas e sequestra o teu filho. E você ainda fala de negociar? Mas negociar o quê? O filho pode ser liberto, mas será que os criminosos têm poder para ressuscitar a mulher e desviolentar as filhas? Essa postura de dizer que repudia os atos e requer cessar-fogo cerceia o direito de defesa do país invadido e que continua a ser atacado. Essa figura demagógica do falso bom samaritano nos cansa e nos envergonha diante da comunidade global. Como é possível negociar com terroristas? É o mesmo que negociar com Satanás. Terrorista não tem regra, não tem palavra, não tem amor. Como podemos esperar que eles cumpram com algum acordo? Você fecha um acordo de paz hoje, amanhã eles atacam de novo. Eles vivem do terror. É preciso eliminar toda a força bélica deles e torná-los cativos, para que eles desistam do terror e passem a trabalhar como homens e mulheres normais, como nós fazemos. Mas se nos mantivermos nessas retóricas elementares de que quando um não quer, dois não brigam, estamos apoiando o terror, o erro, o pecado, as mortes. E nos tornamos transgressores perante Deus. É óbvio que essa é uma posição pessoal de um governante, não é um consenso entre a população. A picanha que nós trouxemos a esta mensagem é apenas uma alegoria, um detalhe que indica o quanto estamos distantes da real necessidade da população. Nós não queremos soluções mágicas, nós não confiamos em truques, nós confiamos em Deus. Mas certamente desejaríamos um pouco de empatia do governo para com o povo desse país. Coisas como sinais, perspectivas de mudança. Amanhã começarão a surgir, como foi na última gestão, os indicadores fantasmas. Baixou o desmatamento, aumentou o emprego, a criminalidade diminuiu.
Mas aí eu pergunto, o que foi feito para isso? Se não foi feito nada concreto, nenhuma ação concreta para gerar essas melhorias, então não pode o governo assumir para si o que foi feito por Deus em atendimento às orações do povo de Deus. Não pode o governo tentar roubar a glória que é do Senhor. Eu disse governo, mas digo os governos. Nós, filhos de Deus, podemos falar abertamente dos feitos do nosso Deus, porque o conhecemos e sabemos que é Ele quem reina, quem governa sobre todo o universo. Mas um dia todos saberão, principalmente os governantes, porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, o único Deus que vive e que reina para todo o sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não o toque de novo, para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, defendendo a paz, o amor e a justiça debaixo do governo de Jesus.